005, alma, ego, personalidade. Aqui, tentarei fazer-vos compreender, tanto quanto possível, o mais simplesmente possível, os 4 aspectos do homem, as suas relações com os mecanismos entre o seu ego, a sua personalidade, a alma e o ajustador do pensamento, de modo que, um dia, possais compreender com precisão e facilidade a ação, a atividade desses 4 atributos do homem. Primeiro de tudo, você deve entender que o ego, o que você chama de o ego, o eu, o que as pessoas tentam perceber como sendo o mais pessoal para si mesmas, então, o nome que damos àquela parte do homem que chamamos do ego é aquela parte que vibra, sente, age e reage, ama, não chora, não odeia. Então, esta parte de ti deve um dia ser dominada pelas forças da alma. As forças da alma são muito grandes, e quando começam a penetrar no ego, o ego o realiza. É como se houvesse, por trás das atividades do ego, uma outra vontade que ele não pode controlar. É uma vontade que é mais forte do que ele. É uma vontade que eventualmente leva a revoltar-se mesmo porque ela é tão forte. Mas esta força, que é a força da alma, deve um dia vir a dominar o ego. Porque é parte divina do homem. É a parte do homem que não está sob a influência das forças luciféricas. É a parte do homem que não está sob a influência de formas. É a parte pura, é o cristal no homem. O próprio ego, quando começa a ser sensível a essas forças, muitas vezes o acha duro, muitas vezes sofre, muitas vezes está infeliz, porque tem uma resistência automática a essas forças. Isso é normal. Mas as forças da alma, quando começam a penetrar, penetram cada vez mais. Para que eventualmente, o ego seja mais e mais iluminado por estas energias. Mas o ego, por outro lado, deve entender o que está acontecendo, deve ser capaz de avaliar o que está acontecendo nele psicologicamente quando as forças da alma começam a penetrá-lo e depois a transformá-lo. Então, o que é que explica ao ego o que se passa? É o ajustador do pensamento. Mas o ego não sabe que, quando pensa, é o ajustador do pensamento que pensa por trás dele. Porque o ego está na ilusão de que, quando pensa, é ele quem pensa. O ego está centrado em si mesmo. Então, de repente, as forças da alma começam a penetrá-la. Lá, há necessidade de orientação. Ele precisa saber o que está acontecendo. Então há um ser que pode explicar-lhe o que está acontecendo em si mesmo. E esse é o ajustador do pensamento. Assim, naquele momento, é muito importante para o ego compreender que, quando ele pensa, que ele pensa qualquer coisa, há sempre o ajustador do pensamento por trás dele que pensa. Mas, como o ego ainda não alcançou, a princípio, um alto nível de fusão com o ajustador do pensamento, seus pensamentos não são corretos, seus pensamentos não são precisos, seus pensamentos são desarmonizados. Porque seus pensamentos estão contaminados por todos os tipos de pensamentos que existem no plano mental do homem e vêm de toda parte. Então, o ego tem sido usado durante anos para pensar com os pensamentos de todos. E os pensamentos de cada um tornaram-se o seu centro de reflexão, em vez de ele ter o seu próprio centro de percepção. Você entendeu? Em vez de pensar bem, isto é, em vez de que os pensamentos estejam diretamente relacionados com a vibração emitida pelo ajustador do pensamento em sua mente, chamado de supramental, seus pensamentos são pensamentos que vêm do seu contato experiencial, da sua atividade mental com os livros, com as comunicações entre ele e outras pessoas, para que, em algum momento da vida, o ego não pensa mais que seus pensamentos, isto é,
Os pensamentos, a energia original que vem do ajustador do pensamento e tenta imprimir-se na mente do homem, são completamente ineficazes porque o ego acumulou material em todos os lugares, em todos os molhos, e então retornou em algum ponto. Esse material cobriu completamente o fundo, isto é, seu contato natural com o ajustador do pensamento. Assim, não vos pergunteis porque, na vossa idade, é absolutamente impossível para vós, povos em geral, serdes capazes de comunicar-se com o vosso ajustador do pensamento, de ter uma comunicação telepática natural, informativa e inteligente. Então a situação do ego é uma situação natural de evolução porque em algum momento de sua vida, ele não é mais capaz de saber. Ele é capaz de aprender o conhecimento porque tem memória, mas não é mais capaz de saber, porque para saber, vós tendes de estar em contato com o ajustador do pensamento. Então, imagina então que as pessoas encontram alguém que explica como funciona, e então, é claro, o resto delas gostaria que o trabalho que foi feito durante anos para cortar a ponte entre o ego e o ajustador do pensamento, elas gostariam que fosse feito, o resto delas, de repente, todas de um tiro. Deixa-me dizer-te que se fosse tudo filmado, não aguentavas, partias, e depois voltavas para o grande edifício. Ele, o ajustador do pensamento, sabe, compreende, sabe como funciona. Ele sabe que o trabalho deve ser feito gradualmente ao longo dos próximos anos, até o dia em que o contato entre você, entre seu ego e ele for restaurado, então tudo recomeçará novamente em um estado normal. Então o ego deve entender uma coisa. Ele deve entender que seus pensamentos não são seus pensamentos. Por trás de cada forma de pensamento, seja ela boa ou má, há sempre a energia do ajustador do pensamento. Se o ego compreende, quer o pensamento seja bom ou mau, que há sempre a energia do ajustador do pensamento por trás desse pensamento, nesse momento ele aprende algo extremamente importante, é nunca levar os seus pensamentos, bons ou maus, a sério. Ou seja, ele nunca deve tomar seus pensamentos sobre si mesmo. Ele deve viver os seus pensamentos. Ele deve ouvi-los, os seus pensamentos. E, pouco a pouco, ao afastar-se dos seus pensamentos, ele permitirá ao ajustador do pensamento mudar a polaridade do seu corpo mental. Para que, com o tempo, os pensamentos negativos e depois os pensamentos positivos, ou seja, a polaridade do corpo mental, que resulta da própria natureza da forma, sejam destruídos. Para que, no corpo mental, não haja mais nenhum positivo e então não haverá nenhum negativo, haverá simplesmente consciência pura. Ali, naquele momento, o ego pode respirar. Porque, nesse momento, tudo o que acontece na sua mente é totalmente pré-pessoal. Ou seja, o que acontece em sua mente é cósmico e passa pela mente para iluminá-la. Então o ego, neste ponto de sua evolução, já não tem mais problemas psicológicos, porque já não está preso com o bem e depois com o mal. Ele não tem mais problemas filosóficos, porque não está mais empenhado na busca da verdade. Ele está simplesmente em comunicação vibratória com a energia do ajustador do pensamento que o instrui e que lhe permite compreender o que ele deve compreender. Então, nesse momento, a vida para o ego é extremamente simples. O conhecimento está instalado, a corrida louca à verdade ao conhecimento parou, então o ego começa a viver. Mas o ego, há uma outra questão com ele, é que ele tem uma personalidade. A sua personalidade nem sempre é um dom. Porque como a alma deve dominar o ego deve vir a dominar sua personalidade. Então, o que é isto, esta personalidade famosa?
A personalidade é a cor do ego projetado no material. É a cor do ego e a cor que o ego toma quando, por causa do corpo material, do corpo físico, é forçado a sofrer influências materiais externas. O ego, por outro lado, nem sempre é capaz de apreciar plenamente a personalidade material, porque a personalidade material foi criada por razões muito particulares que estão diretamente relacionadas à evolução do ego. Se você tem um ego que está em um corpo físico, então o corpo físico, ele não tem uma perna, que está todo torto, que não é bonito, mas nesse momento, o ego, ele não tem a mesma relação com sua personalidade como se seu corpo físico fosse bonito, alto, belos olhos azuis, lindos cabelos loiros. Portanto, o relacionamento entre o ego e a personalidade é um relacionamento que pode ser muito difícil. Mas se o ego é iluminado pela energia da alma e, então, instruído pelo ajustador do pensamento, então o aspecto físico do mundo, o aspecto físico do seu próprio mundo, da sua manifestação no mundo que é sua personalidade, torna-se menos importante, ele sofre menos. E é necessário que o ego não sofra de sua personalidade. É necessário que o ego venha a tomar sua personalidade como ela é e a estar bem em sua personalidade. Mas para ele estar bem em sua personalidade, o ego, ele deve saber o que está acontecendo em sua própria realidade. Assim, se o ego é bem dominado pela alma, então bem instruído pelo ajustador do pensamento, então, bem naquele momento, a personalidade o seguirá, então o ego gradualmente dominará a personalidade. Para que a personalidade não tenha mais uma influência depressiva sobre ele, e haja uma comunicação direta, um eixo de formação, um eixo unitário entre a alma, o ego e depois a personalidade, e depois com o ajustador do pensamento que instrui o ego. E nesse momento o ego faz uma vida, vive uma vida ao nível de si mesmo que é real, e em relação à personalidade que se torna o suporte da sua atividade criativa, em vez de ser a bola de canhão que deve disparar durante toda uma vida. Assim, é muito importante que as pessoas compreendam, primeiro, a relação entre a alma e o ego e, depois, o ajustador do pensamento e o ego. Quando tiverem compreendido, quando tiverem sentido as vibrações da alma, quando tiverem sentido as vibrações da alma, quando tiverem ouvido na vossa mente, quando puderem comunicar na vossa mente com o ajustador do pensamento, quando tiverem compreendido que os vossos pensamentos não são os vossos pensamentos, por outras palavras, não são os pensamentos dele, para o ego, nesse momento, será fácil para vocês outros resolverem o problema da vossa personalidade. Não te preocupes com as tuas personalidades, deixa-os fazê-lo. As tuas personalidades, suas personalidades se estabelecerão por conta própria. O que é mais importante para vocês é entender o fenômeno de seus pensamentos. Deixar passar os seus pensamentos através da sua cabeça, ouvi-los, os seus pensamentos, não se apegar à polaridade dos seus pensamentos. Perceber que os vossos pensamentos são uma energia que vem do ajustador e que ele, pouco a pouco, se organizará para mudá-los e torná-los cada vez mais impessoais. Para que um dia percebas que há alguém a falar contigo. Que há uma inteligência que está em comunicação com vocês. Que há uma inteligência a tentar fazer-te compreender uma coisa. E, nesse momento, a energia da alma que penetrará no vosso ego, o ajustador do pensamento que tentará instruir-vos, eliminará totalmente o desequilíbrio que existe entre vós, o vosso ego e a vossa personalidade. Não te preocupe com a tua personalidade, ela vai resolver-se sozinha. É ao nível do teu ego que vais sofrer. É ao nível do teu ego que vais achar difícil. Se o teu ego consegue assentar,
Se o teu ego consegue deixar passar a energia da alma, se o teu ego aprende a compreender os seus pensamentos e a desligar-se dos seus pensamentos, se o teu ego aprende a parar de se analisar, que é o seu grande apego aos seus pensamentos, então tudo o resto, a tua personalidade que é simplesmente o veículo do ego como o ego é o veículo da alma, vai assentar. Há alguns de vocês que têm medo a nível do vosso ego ou que sofrem a nível do vosso ego, de serem influenciados por forças negativas. Alguns são influenciados por forças negativas. Ou seja, há outros egos mortos tentando influenciá-los. Bem, escutem-me com atenção, se aprenderem a não se apegar aos vossos pensamentos, estas forças acabarão por deixar de ter poder sobre o vosso ego, porque estas forças perceberão que o vosso ego compreendeu uma coisa, não é de se apegar à forma dos pensamentos que usam para criar tensões para vós. É por isso que te estou a dizer, quer estejas ligado a formas positivas ou negativas, é a mesma coisa. O que é importante para vocês é que finalmente compreendam que não devem estar ligados a nada em sua mente, nem a formas positivas nem a formas negativas. Para deixar que os pensamentos passem até o dia em que esses pensamentos mudem gradualmente, transforme-se, porque não se apegando a eles, o ajustador do pensamento será capaz de preencher a sua mente com outra energia, de modo que, finalmente, nem o negativo nem o positivo serão capazes de afetá-los. A chave nisto não é apegar-te aos teus pensamentos. Então não é imediatamente que estes pensamentos negativos vão parar de te assediar. Isso será feito gradualmente, mas deve ser feito porque a lei dos pensamentos, é uma lei que é muito, muito universal. É assim que funciona. Mas enquanto você se apegar a seus pensamentos, nesse momento, você dá a estas inteligências negativas, que usam formas de pensamento negativas, todo o jogo possível para criar problemas para você. Na Terra, agora, no nosso tempo, há um fenômeno que está além da compreensão de todos e que está acontecendo. É que a humanidade está recebendo energias de vibrações muito altas em sua mente inferior. E as pessoas que mais sofrem com estas energias são as mais evoluídas, as mais sensíveis. Há alguns entre estas pessoas que não poderão sofrer a penetração destas energias. Algumas pessoas até se suicidam, outras quebram. É por isso que a taxa de suicídio, a taxa de doença mental, aumenta a cada dia, especialmente nos mundos industrializados, nas grandes cidades. Mas entre estes homens e mulheres que recebem estas energias de altas vibrações, há alguns que poderão absorvê-las. E estas energias vão transformar totalmente a sua vida interior. Mas os homens, esses homens devem ter informação, devem entender o que está acontecendo para serem capazes de absorver essas energias, e permitir que essas energias se tornem um ativo para eles ao invés de um passivo. Então vocês estão nessa situação. Você é um desses homens e mulheres que recebem estas energias, mas você tem uma oportunidade especial para entender o que está acontecendo. O ego é como um caçador que é sempre pugnete com dois coelhos, mas ele corre com apenas um. O ego, ele sempre corre o coelho do conhecimento, o coelho do conhecimento, ele não vê isso. Estou-te a dizer, há dois coelhos. Há o coelho do conhecimento e depois o coelho do conhecimento. Então, o coelho do conhecimento é mais importante que o coelho do conhecimento. Um dia, tens de compreender isso. Então há alguns de vós que estão muito mais interessados no coelho do conhecimento do que no coelho do conhecimento. Porque alguns de vocês foram longe na busca do conhecimento. É o teu ego à procura daquele coelho.
Uma coisa vos direi, com o tempo, o vosso ego compreenderá que o coelho do conhecimento é o vosso contato com o ajustador do pensamento. O coelho do conhecimento é a parte de seus desejos pessoais, do desejo do seu ego de acumular formas de pensamentos mais e mais interessantes, para aperfeiçoar o que ele acredita ser o aspecto final da evolução. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, pões o dedo no olho. Não há nada lá ao conhecimento, porque o conhecimento contém conhecimento. O conhecimento está na relação total entre seu ego e sua alma. É a vossa alma que sabe, o vosso ego procura compreender, mas a vossa alma sabe. Então, quando houver uma ligação muito estreita entre o vosso ego e depois a vossa alma, nesse momento o vosso ego estará no conhecimento. Nesse momento, serão totalmente individualizados, totalmente autônomos. Vocês serão seres que não precisarão mais de apoio fora de si mesmos. Nessa altura, vais sentir-te bem contigo próprio. Então pense na questão das duas raças de coelhos. Mude um pouco a sua visão, e perceber que o coelho do conhecimento é uma ilusão, uma bela ilusão, uma grande ilusão. Além disso, este coelho faz parte da tua evolução. Mas estou a dizer-te e sei que há outro coelho que não o vês. E esse coelho que é o coelho do conhecimento, esse é o coelho que você eventualmente precisa conhecer. E eu dou-te a forma de o conheceres melhor. Durante as mudanças, as transformações que acontecerão em vocês, que vos trarão à consciência, perceberão que o que os outros querem não é necessariamente o que querem no topo. E é o que eles querem lá em cima que é importante. Porque o que eles querem é perfeito. E o que eles querem é necessário para a transmutação do seu ego. Então o que vai acontecer é que haverá uma luta entre o seu ego e o que eles querem no topo. E a partir dessa luta, o teu ego desenvolverá uma espécie de poder, uma espécie de vontade. Um testamento que nunca conheceu antes. Uma vontade que é baseada na energia da alma. E isto tornar-se-á cada vez mais importante. Para que um dia, quando a consciência estiver muito instalada em vocês, a vontade do vosso ego seja a mesma que a vontade dos outros no topo. Para que haja um equilíbrio, uma unidade, uma ligação. Mas até lá, o que vocês querem, o que eles querem lá em cima são dois pares de mundos diferentes, e então vocês vão entender o que quero dizer. Na verdade, alguns de vocês já entendem o que quero dizer. Então perceba que este conflito entre o seu ego e eles, é um conflito que vem do trabalho que eles fazem no seu ego para mudar as vibrações do seu corpo mental, para mudar as vibrações do seu corpo emocional, para mudar as vibrações do seu corpo etérico, e para mudar as vibrações do seu corpo físico. Então é um trabalho profundo. Então, se vocês querem alguma coisa, então eles querem outras coisas, eles vão ganhar. Porque eles são a força. E pouco a pouco, quando o seu ego se vai tornando cada vez maior, isto é, mais e mais perfeito na sua luz, quando o seu ego vai compreender cada vez mais a sua relação com os outros, quando o seu ego se vai enchendo cada vez mais com a energia da alma que é a sede da sua verdadeira vontade, nesse momento, o seu ego vai ter uma vontade, e então será um poder. Então é nesse momento que o seu ego será capaz de controlar o seu destino. Mas antes que vocês possam usar essa energia da alma, eles terão que limpar seu ego, deixá-lo ir para a máquina. E a passagem do teu ego para a máquina de lavar roupa, és tu, o teu ego que a viverás e que é o teu sofrimento. Se compreenderem o mecanismo do sofrimento, se compreenderem que o sofrimento é o resultado do contacto entre o vosso ego e as forças vibratórias da luz, muito grandes, que tentam penetrar no vosso ego, transformá-lo,
trazê-lo à sua cor certa, à sua cor natural. Nesse momento aprenderão a não levar a sério o vosso ego. Então é subtil, parece ser apenas palavras, não levar o seu ego a sério. Mas um dia, você vai entender que não levar o seu ego a sério é um estado de espírito. E quando não levas o teu ego a sério, não levas nada a sério. Depois, quando não levas nada a sério, não sofres de nada. É exatamente aí que eles te vão prender. Porque aprendemos gradualmente a não nos levarmos a sério. É gradualmente que o ego começa a compreender o jogo que existe entre ele e os outros. São as forças da luz que unem o universo. Então o ego, quando começa a compreender que tudo é um jogo entre ele e os outros, para levar o homem a um elevado nível de ressonância vibratória com as forças da luz, nesse momento, o ego, é bom. É aí que a vida é fácil, onde a vida é simples. Mas compreendo-te se me disseres, sim, mas agora estou farto disto, que eu te entendo. Se me disseres, estou farto de sofrer, eu entendo-te. Porque também já passei por isso, já passei por isso. Mas o que acontece é que, quando chegam a um ponto em que estão realmente fartos, quando estão realmente fartos de sofrer, nesse momento, o que acontece é que descem a energia da alma para a vossa mente e aí aplicam a vossa vontade. E agora, deixa-me dizer-te, funciona. Mas até que você seja capaz de trazer esta energia da alma para a sua mente, você não é capaz de colocar o machado. Então, é quando você aprendeu a colocar o machado com a energia da alma, não o machado que vem da reação do ego a uma situação externa. Quero dizer, colocar o machado, quero dizer, descer a energia da alma em sua mente e então tomar essa energia e agir. Até que você seja capaz de fazer isso, você está automaticamente sujeito a golpes de esquerda e direita. Por isso, um dia vais perceber exatamente o que quero dizer. E nesse momento, já não poderão sofrer por nada, sofrer de situações externas por nada, porque o vosso ego se leva a sério. Então, quando o vosso ego é poderoso, quando está no poder porque está cheio de energias da alma, quando tem a inteligência da ação devido ao seu contacto com o ajustador do pensamento, deixem-me dizer que quando tomarem uma decisão, ela será tomada, e então será sempre feita em relação às leis da evolução do homem, da evolução da sociedade e do bem-estar das vossas personalidades, dos vossos corpos e das vossas almas. Em outras palavras, para o bem-estar de vocês mesmos. Reparem numa coisa, deixem-me repetir-vos, o que eles fazem, no seu trabalho de penetração para transmutar os vossos corpos, não é o que vocês, a nível dos vossos pequenos egos, necessariamente quererão. Então isso é normal, é absolutamente normal. Já não estás aqui, num estágio de pesquisa de conhecimento. É fácil procurar conhecimento, você vai para um mestre, então ele diz coisas bonitas, então é agradável, então ele funciona. Lês livros bonitos, é divertido, funciona. Lá, não é mais espiritualidade, lá, você não está mais em uma fase de espiritualidade, você está em uma fase de transformação do corpo, onde o estágio de espiritualidade já está sendo superado. Esta é a realidade, então a realidade é maior do que a espiritualidade. Então a realidade é uma situação de energia entre um plano material e planos invisíveis. Então lembra-te de uma coisa, não existe tal pessoa. A forma como vão operar com um de vocês, depois a forma como vão operar com outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, é diferente. Não há dois seres iguais, não há dois.
Se eles operam de uma certa forma com uma pessoa, é a sua experiência, cuidar de sua experiência. Há alguns que tendem sempre a comparar-se com os outros, não se comparam a si próprios com os outros. Viva a sua experiência dentro da sua experiência. Não te preocupe com a dos outros. Quando falo, sou obrigado a falar em geral, falo por todos. Mas vocês, quando tentam compreender o que eu digo, compreendam-no dentro da vossa própria experiência. Além disso, o que estou a dizer, serve para todos, mas diferente para todos. Eu amo-te, porque não posso fazer o contrário. Sou feito assim, tenho esse tipo de consciência. Mas vocês também se organizem para se apreciarem uns aos outros. Compreendam que não há nenhum de vocês que tenha o direito de pensar ou acreditar que são mais evoluídos que os outros, porque a consciência é universal, é a consciência universal. Se você é simples ou bem educado em esoterismo, a consciência não se importa como o ano 40. Por isso, tem cuidado. Há alguns de vocês que parecem ser muito simples, que não parecem fazer muitas perguntas, que não parecem ter esse tipo de inteligência. Tenham cuidado, a consciência é universal. Certifique-se de que se apreciam um ao outro. Então para ver para além do umbigo. Porque eles, os outros lá em cima, estão a observar-te. Então eles vão organizar o mostrador para torná-lo universal. Isto é, poder ter relações de consciência, especialmente com pessoas que estão a caminho de penetrar na consciência. Porque para o resto deles, isto é um grande clube. É uma grande patente, em todos os países do mundo. Todos os homens que entram na consciência devem um dia ser da mesma consciência. Por isso, ouve-me com atenção, aprende a apreciar-te uns aos outros. Eu entendo que você pode não ser capaz de se amar conscientemente ainda, para todos. Porque você ainda está muito na luz do seu ego, então o seu ego ainda está lutando contra si mesmo, então emergindo de suas brumas. Mas percebam que o mais pequeno de vocês é tão importante como o vizinho. Tem cuidado com isso. O amor é importante. Não estou a falar de amor espiritual, estou a falar de consciência, que é amor.